Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, a alimentação pra gente era muito importante. A comida em si era algo que a gente valorizava, tanto por reunião quanto por valorizar o ingrediente. E muitas vezes as coisas mais simples era o que mais a gente valorizava. Então, algumas comidas como rabada, por exemplo, Ai. que a minha avó fazia e que eu continuo fazendo até hoje, eu falo assim, pô, uma rabada com tucupi é uma das coisas assim que marcam a gente. E é o slogan até que eu falo assim, a gente é a última fronteira a ser descoberta de sabor do mundo, que a gente tem uma diversidade. E toda vez que eu vou para o interior, ou vou visitar uma comunidade local, eu descubro uma fruta nova, uma forma de tempero nova, um peixe que tem novo, porque a gente tem uma infinidade de peixes também, que a gente não pode ficar só no filhote tambaqui e pirarucu. Quando a gente vai para o Rio, leva a gente para o Corcovado. Quando vai para São Paulo, leva a gente ou para peças ou para restaurante, porque a gente leva para comer, né? É verdade. A nossa gastronomia local, isso é nossa cultura. Isso a gente tem que ser muito assim, fiel e transparente e propagar isso para o mundo. Oi, gente, eu sou Poliana Bente e esse é mais um episódio do Biodiversa. E hoje, olha, preparem o apetite, porque a conversa vai ser daquelas que dá vontade de pegar um prato e sentar à mesa. Eu sou Nélia Rufeio e pode pegar também papel e caneta, porque ele vai dar dicas de ingredientes e receitas. Nosso convidado é daqueles que entende a Amazônia pelo sabor. Ele transforma temperos e ervas que a gente cresce vendo ali no quintal em pratos que parecem poesia. Gente, a gente tá falando do chefe Paulo Anijar, do Santa Chicória, esse restaurante que já virou uma parada obrigatória em Belém. E não é só restaurante não, tem sorvete diferente, tem criação ousada, tem história para contar e até cardápio preparado para uma rainha. Chique, né? Muito chique! Então chega mais, puxa a cadeira e vamos nesse episódio saboroso. Paulo, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui no Biodiversa. Hora do almoço, a gente está gravando quase uma maldade, né, Poliana? Vamos começar falando de comida boa. Você agora teve uma experiência fantástica que foi preparar o jantar para a rainha da Dinamarca. O que foi esse cardápio? Conta aí pra gente. Tá. Eu gosto de falar que não foi só jantar, né? A gente começou, na verdade, o jantar foi o final, foi o fechamento de um projeto que teve antes um treinamento para 20 jovens cozinheiros, de uma forma de intercâmbio com chefes dinamarqueses e com 20 jovens chefes aqui locais. Uma forma de a gente expandir o nosso olhar sobre técnicas e eles entenderem a riqueza e diversidade que a gente tem de ingredientes. E aí o fechamento foi o jantar para a rainha, né, que a gente dividiu em pequenas entradas, uma entrada maior e um prato e pequenas sobremesas. Então a gente trabalhou o que a gente tem de bom. que ela Peixe, provou? fruta, o cardápio inicial das entradas, que eram os 4 finger foods mais ou menos. A gente fez um patê de fígado de pirarucu, tentando usar 100% do animal, né, que acaba sendo descartado. A gente fez uma técnica muito nórdica, que é a defumação a frio do pirarucu, que é um peixe ideal para defumar. A gente trabalhou com palmito fresco de pupunha e serviu nas próprias Olha. cascas da palmeira. Servimos também uma salada de feijão manteiguinha com a manga, que está na temporada agora, então acho que a gente tem que valorizar o ingrediente. É o feijãozinho de Santarém. Exatamente. Aí, de entrada, nosso caranguejo do rio, do mangue. E para finalizar, a dourada. Um peixe que não é tão valorizado, mas eu acho espetacular tanto quanto o filhote. E sobremesa? E sobremesa a gente dividiu também em 4. A gente fez um doce de cupuaçu com pupunha e biju. Fizemos desculpa, foram 3. Um bolo de macaxeira com bacuri e um sorbet mesmo, que o base de sorbet é um sorvete sem leite, com açaí, tapioca caramelizado e coco.
Nossa, eu vou Nossa, até eu beber uma água. já fiquei com água na boca Eu vou disso. beber uma água. Mas, Que que é? Com tudo isso, tem essa notoriedade, dando essas oportunidades a gente poder mostrar a nossa gastronomia. Agora a gente viu com relação à COP que isso teve um boom, né? Logicamente, a nossa gastronomia ela já era bastante valorizada, mas agora as pessoas procuraram se interessar mais, a conhecer mais, então saiu muita revista, publicação, pessoal fazendo cobertura, indo ver o peso, indo no restaurante, conhecer. E o que você acha que é esse segredo do diferencial da nossa gastronomia? Porque ela pega uma ancestralidade, mas ela também usa umas técnicas contemporâneas, né? Uhum. A gente tem uma diversidade muito grande. Eu acho que o Pará e toda a nossa riqueza de produtos, de ingredientes que vem da floresta, ajudam muito para isso, para a gente se diferenciar do resto do Brasil, né? Não que o Brasil não tenha coisas lindas, maravilhosas, a gente é muito rico, e a gente costuma muito fazer evento internacional, muito assim, e as pessoas ficam muito surpresas. E a gente gosta de levar realmente diferente, dá um trabalho um pouco, que a gente leva em isopor, declara tudo, explica tudo, e as pessoas ficam extremamente surpresas com a nossa riqueza. Porque para fora, a gente é conhecido pela feijoada, coxinha no máximo e caipirosca. Basicamente isso. E a riqueza que a gente tem é única e singular. Junto disso, a gente teve uma importância muito grande com a nossa influência portuguesa e com o período da borracha com a influência francesa. Então, esses dois elementos com a riqueza da floresta ajudam a gente a se tornar único, eu acho, e fazer um bom trabalho, valorizar muito a gastronomia e entender muito de técnica. É impressionante que está tudo muito interligado. Você falou agora a caipirinha, né? Como os estrangeiros conhecem. E eu me lembrei agora da Joelma, né? O tacacá que É. ganhou A a música, né? Como que está todo tudo mundo interligado. É. Ela veio divulgando e as pessoas todas aqui na COP. Eu vi um vídeo que foi bem bacana, ele explicando: gente, olha, isso aqui é o tacacá, viu, jornalistas. Esse aqui é o tacacá. E um detalhe, é feito assim, assado. Você não come, você toma o tacacá, né? A gente não come, toma. Então, como está tudo muito interligado e é um movimento que acaba influenciando a valorização da gastronomia, porque você conta as histórias, né? Você expande. Eu acho que a gente tem exemplos para seguir, para tomar como modelo. Eu digo que é muito fácil, a gente não precisa criar nada, a gente basta ter uma ideia, copiar similar e fazer de acordo com o que a gente tem. Eu acho que o Peru conseguiu se destacar muito com uma gastronomia e com problemas sociais muito parecidos com o nosso, só que a gente precisa desse start e deixar de ter a síndrome de vira-lata, né? Porque a gente tem uma riqueza muito grande para oferecer e única. As pessoas quando tomam, quando provam nossos ingredientes, falam assim: "Isso eu nunca tomei, eu não sei o que é isso". A COP a COP ajudou muito a acabar com essa ideia de síndrome de vira-lata. Eu achei muito bacana essa história de basta uma pessoa reclamar disso, todo mundo mundo vai compra a defender, ideia. Aham. todo mundo, né, E saiu vai e agora um dia compra. desse um post, acho que foi até o do Michel Pini, que ele colocou: o melhor de Belém é o seu povo. Foi dele. Exatamente, Sensacional. a gente se valoriza muito, não podem mexer nas nossas coisas, e eu acho muito importante para a gente preservar, né, a nossa cultura e nossas características, eu acho que isso aí faz parte. De um outro ponto, eu acho que também é importante a evolução, né, a gente tem que manter a coisa clássica, o tacacá, a maniçoba como ela é, mas a gente tem que pensar na evolução para a gente não a pessoa não consegue vir aqui todo dia comer maniçoba e tacacá, ela tem que provar Tem outras que coisas. inovar. A gente precisa disso, faz parte de uma evolução. Eu acho que todos os países que entenderam que a gastronomia é um ponto forte para a cultura, turismo e economia, elas evoluíram. A Espanha fez isso, a França fez isso, o Peru está fazendo divinamente isso, a Coreia do Sul está fazendo isso também muito bem. Então é um ponto-chave de a gente entender a nossa importância mundial como gastronomia e brasileira, né? É. E esse é um ponto bem interessante que você destacou, porque assim, a gente não come vatapá todo dia, não come Não. pato no tucupi todo dia, mas em como a gente trabalha esses ingredientes, né, os insumos que nós temos na nossa culinária do dia a dia. E pensando nisso, você tem um restaurante, né? Aliás, dois, mas eu vou falar de um principal, que eu sou cliente fiel, viu? Sou apaixonada pelo Santa Chicória, porque ele consegue transparecer isso realmente ali naquela comida.
Queria que você falasse pra gente por que este nome, também é uma curiosidade. Por que a Santa Chicória? O Santa Chicória foi criado, na verdade, pela minha esposa, uma outra sócia, a Sol, que é uma pessoa muito querida. E elas contam que estavam à procura do nome. Chicória é um elemento que é muito nosso, né? Que quando a gente fala chicória pro gringo, não é a nossa chicória paraense. É o chicória quase como um alface, mais ou menos, então tem um gosto um pouco amargo. Mas pra gente a chicória é um elemento, um ingrediente que vai em tudo. A temperatura. Ah, eu amo no arroz, gente. O arroz. E ele tem um arroz de chicória lá, que vem com santo jambu, se eu não me engano. É com peixe de jambu. Com peixe de jambu. Mas a chicória a gente usa em tudo. É. É um elemento muito versátil que usa para temperar tudo, para fazer drink. A gente já fez brigadeiro de chicória. Meu Deus. Então, assim, ela é uma erva realmente muito presente nas nossas vidas, né? E eu fiquei sabendo numa viagem que existe também na Ásia a chicória. Eu não sei o nome asiático, mas em inglês fiquei sabendo que era culantro. o nome. Culantro. Cilantro é coentro, né? O nosso cheiro verde. E o culantro é a chicória. Eles usam bastante lá. E eles comem como fosse um alface. Isso é bem diferente, que a gente acaba comendo cozido, né? Ou é temperado. Eles comem, colocam tipo num pão deles, que é aquele pão, tipo uma panqueca, e comem com um pato, com tudo mais. E é interessante que se você levar, a minha irmã, eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, né? Que é médica, e ela levou, ela ama. Imagina, tá criada aqui. Esse costume. Aí ela levou, plantou e nasceu um vaso chicória. Se ela usa, muito bacana. Paulo, uma curiosidade, está se falando muito gastronomia molecular. Que é isso? A gastronomia molecular foi desenvolvida por dois chefes que são antigos, assim, já tem um tempo, que foi pelo Ferran Adrià e pelo Arzac, que são de uma escola vanguardista espanhola, né? E se torna em tu mudares a textura do alimento ou a forma que você altera o cozimento dele. Então, dentro da gastronomia molecular, existem várias técnicas diferentes. Como transformar líquido em ar, usando lecitina de soja, que é o elemento que vai te dar uma textura diferente. Inclusive, a gente usa no Santo Chicória, a gente faz... As pessoas em Belém não gostam muito de pimenta. E eu queria usar a nossa pimenta amarela, que é muito saborosa. E eu fiz uma espuma de tucupi com molho de pimenta. Então, quando você come, você sente a pimenta, mas é muito suave. Então, não vai diluir completamente o ardor, né? A picância da pimenta. Então, toda gastronomia molecular, ela tenta transformar um processo para deixar uma textura diferente, uma apresentação diferente. E é Eu uma coisa gosto que, muito. e é uma coisa que, às vezes, intuitivamente, algumas pessoas fazem, né? Sim, a gente já faz no nosso dia a dia, a gente não percebe. Como dei a ideia do exemplo do açúcar explosivo, o transformar alguns açúcares em algodão doce, O algodão doce que a gente comia ali, que como tinha criança. Já muito, tava né? fazendo uma alquimia. Exatamente. Essas mudanças de conceito ou de textura, basicamente são gastronomia molecular. E pegando essa questão aí da inovação, você é uma pessoa que gosta de inovar bastante. E aí tem uma sorveteria agora. Conta aí pra gente como foi essa história de entrar nessa sorveteria e dar um destaque também para os sabores inusitados que você cria. Eu sempre fui apaixonado por sorvete, né, desde criança. Sorvete para mim é sobremesa de paixão. E falando de gastronomia molecular, voltando a isso, eu sempre quis fazer sorvete diferente, né? Trabalhei um tempo em São Paulo, morei lá. Quando eu voltei, a gente acaba refinando um pouco o nosso paladar, né? E sempre eu comecei a pensar em sobremesas menos doces, né? O excesso do açúcar ele acaba mascarando o sabor original de um produto. Então, eu falei assim, por que não ter uma sorveteria que a gente valorize mais o produto que tem menos açúcar? Comecei a estudar sobre isso, né? Eu vi que não tem receita de sorvete, existe balanceamento de sorvete, que é diferente. O balanceamento de sorvete você vai calcular a quantidade de açúcar, a quantidade de gordura, a quantidade de líquidos sólidos não gordurosos de leite para chegar numa base perfeita de sorvete. Eu nunca fui bom em química e matemática na escola, mas eu precisei começar a estudar isso para entender a essência do sorvete.
E aí eu falei, vamos tentar fazer uma sorveteria diferente, que a gente não vai usar nenhum elemento industrializado. Claro que a gente usa o leite local daqui de Belém, a gente faz a nossa casquinha, a gente tenta usar o máximo possível de ingredientes daqui da região, né? E transformar em coisas inovadoras, assim, que a gente desperte um pouco a coisa da Daquela infância, da memória memória afetiva. afetiva, coisa de vó. É. E a gente começou a resgatar tudo isso para a gelateria. E aí o que a gente faz hoje, que para mim é uma brincadeira muito grande, Mel e Sal, porque é o nome dos nossos filhos, né? Que é a Mel e o Salvador, né? Que eles são alucinados por Por sorvete, sorvete. dão até prejuízo pra gente lá. E a intenção é tentar usar o ingrediente de uma forma diferente. E aí nasceram os sorvetes mais inusitados, de De farinha, farinha, Monteiro Lopes, que é uma tradição já Isso. aqui Café pra com gente. pupunha. quadradinho de maracujá. Quadradinho de maracujá. Ai, café com Eu- pupunha, amo, É, gente. e aí tem amo. um Deve fato ser muito bom o interessante. sorvete de café com pupunha. É interessante porque é sazonal, né? Então, chega lá, não tem mais o café com pupunha, mas eu tive a oportunidade de provar esses dias a farinha da Baguda, Baguda, né? é. Então, ela me trouxe uma memória afetiva, É. porque a minha avó, ela fazia o doce de leite, aquele doce de leite de fazenda, e colocava a farinha da legal. Baguda para dar aquela crocância. Então, quando eu mordi aquilo ali, eu voltei Sem para os meus meter. 5, 4, 3 anos de idade comendo Legal. aquele negócio. E aí eu falei, e o meu marido também comeu lá, ele provou Monteiro Lopes e o quadradinho de maracujá, que já deu uma outra memória afetiva para ele. É. Então a gente ficou lá super feliz comendo algo que Quer experimentar quer, todos. quer experimentar todo, mas é algo assim que tipo, você diz, nossa, te dá um conforto na sua criança, sabe? Você lembra, te traz esse resgate, sabe? Eu achei muito legal a ideia de vocês e a gente se sente ali abraçado, sabe? Porque é um ambiente bem acolhedor também. A gente quer tentar trazer um pouco de inovação, né? A gente tem grandes sorveterias muito importantes para Belém. A gente não quer concorrer, a gente quer fazer um trabalho que seja diferenciado, que, como você mesmo falou, o Santa Chicória já faz isso, a gente gosta de trazer inovação, buscar ingrediente, e é uma forma de a gente passar um pouco e tentar estimular as pessoas. O Santa Chicória foi meio difícil a gente conseguir manter ele com essas coisas diferentes, né? Com molho de taperebá para peixe. Mas a gente acha que isso faz a gente trabalhar um pouco o conceito e despertar um pouco na cabeça das pessoas que a gente não precisa ficar trabalhando só com básico, só com feijão com arroz. A gente tem uma riqueza tão grande que a gente precisa tentar mostrar para os outros que dá para fazer uma diversidade tão grande de coisa, e a gente estimula isso para outros cozinheiros, né? A gente quer tentar que tenha um olhar um pouco diferente do que o básico. E com toda essa criação, todo esse universo, tem alguma receita assim de infância que fique na sua memória, né, no seu paladar, no seu coração, que você ainda não conseguiu criar? Você pensa, nossa, mas aquilo ali minha avó fazia, eu quero fazer diferente, ainda tá aqui, ainda tô, sabe, criando, imaginando, né? Elaborando. Cozinheiro é meio alquimista, né? A gente testa muita coisa é pro lixo também, muita coisa não presta. Eu tenho muitas memórias quando a minha avó cozinha muito. Ela continua viva, mas ela tá velhinha, ela não tem tanta mão. Ela fala, meu filho, a minha mão não tem mais mobilidade para conseguir fazer as coisas. E eu me lembro de muitos finais de semana ela cozinhando muita coisa. Só que muito tempo atrás, a gente tinha muito hábito de comer caça. De comer Sim. veado, comer tatu, comer capivara, essas coisas que era muito comum, né? Sim. Marreco, né? Marreco a gente comia muito. Comia marreco no interior. E eu essas lembro. memórias de caça são uma coisa que me fazem sentir falta, assim, sabe? Me buscam uma certa, assim, saudosismo que não tem como a gente fazer hoje em dia, que é ilegal. É legal. É proibido. Isso aí me dá que eu me lembro que algumas carnes eram divinas, assim. E eu me sentia quando era criança um Indiana Jones, né? De estar comendo naqueles banquetes com animais, tudo. Dizendo isso, a gente conseguiu um projeto junto à Embrapa para liberação de criação de mussuã. Porque é um produto ilegal, né? Sim. Tiveram donos de restaurantes que foram presos, inclusive, aqui em Belém. E a Embrapa, com uma pesquisa, a gente tá há 8 anos, na verdade, buscando, e esse ano agora foi liberada a criação em cativeiro, para poder comercializar ele.
Isso faz parte da nossa cultura. Então, em breve, vai ser possível ir num restaurante Ter carne de mussuã. e ter aquela casquinha de mussuã. Isso. E eu acho que a gente deveria tentar, de uma forma com muita consciência e muito cuidado e preservação, entender que faz parte da nossa cultura, né, ter animais que faziam parte do nosso dia a dia em alimentação. Claro que pensando de uma forma Buscando a ciência, né? ciência. As instituições de pesquisa, que nós temos referência aqui, e que podem ajudar. Exato. A Embrapa tinha um trabalho muito bom com catitu, que é um porco do mato saborosíssimo também, que essa pesquisa foi levada inclusive para o Mato Grosso e foi aprovada lá para a criação desses animais, que eu acredito que as comunidades tradicionais elas já têm conhecimento da criação dos animais, já criam de uma forma que é cativeiro, alimentando, e eu acho que também é uma forma de a gente tentar ajudar comunidades a criarem isso e mudar a economia local, Total. entendeu? Porque tem, igual como você falou, tem em localidades que aquela é a alimentação, né? Exato. Então, tem que Isso ter o tá na cuidado. nossa cultura. É. Eu não quero nenhuma que a gente vá caçando, matando, não é pra, mas eu acho Já é que forma faz consciente. de É aliar a ciência a uma tradição e garantir renda para as pessoas também que vivem disso, né? Exato, eu acho que é muito importante a gente manter a floresta em pé, manter todo o ecossistema que lá está, mas também a gente tem que fazer uma transformação socioeconômica dessas comunidades, né? Perfeito. Da forma que está lá, Aham. mantendo a floresta. Eu acho muito, muito, assim, válido a gente repensar isso. E Jeff, agora você falou aí nas comidas, falou na sua memória afetiva, mas quando foi que você fez um prato e disse assim, é isso aqui que eu quero pra minha vida? Ai. A virada de chave, virada de né? chave. A gente já cozinhou tanto assim. Eu me lembro que, como eu falei, essa parte de cozinhar em família sempre foi muito comum. E, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, a alimentação para a gente era muito importante. A comida em si era algo que a gente valorizava, tanto por reunião quanto por valorizar o ingrediente. E muitas vezes as coisas mais simples eram o que mais a gente valorizava. Então, algumas comidas como rabada, por exemplo, Ai. que a minha avó fazia e que eu continuo fazendo até hoje, eu falo assim, pô, uma rabada com tucupi é uma das coisas assim que marcam a gente. Eu acho que é um dos pratos que mais são muito equilibrados, porque a extrema gordura da rabada com a acidez do tucupi, eu acho que são coisas que combinam muito bem, assim. Olha, não tá dando certo esse negócio. Bota água aqui de novo, porque eu tô muito com confuso. fome. Paulo, a gente fala muito aqui, é muito característico, é um linguajar, o pitiu, né? Pitiu, Nossa, esse peixe tá pitiu. Carioca fala marisia. Carioca diz, camarão tá com marisia, que é o pitiu. Qual é o segredo de dar uma boa temperada, marinada nos nossos peixes? Seja de escama, seja de pele. Dizem que o de pele é mais difícil de você tratar, é verdade? É verdade. Então eu queria ouvir de um especialista como é que a gente tira o pitiu do peixe. Tem várias teorias, né? Tem vários modos que a gente pode tirar e a gente pode rever isso aí. Primeiro, o peixe fresco, dificilmente ele vai ter o pitiu, tá? Muito difícil, né? Uma vez eu dei uma aula em Salinas com população lá, e era uma aula caseira realmente. A gente não trabalha, a gente trabalha em linha profissional, mas com elementos caseiros. A gente sabe a limitação de cada aluno ou cada cozinheiro que a gente trabalha. E eu me lembro que eu ia fazer uma anchova para eles, que é um peixe normalmente forte, né? E eu falei assim, vamos trabalhar com 2 anchovas. Eu quero que vocês tragam para mim uma congelada, quero que vocês tragam para mim uma fresca. E estão certo. Eu fiz as 2 do mesmo formato. Só que a fresca, eu só usei sal e pimenta do reino, mais nada. Quando a gente acabou de cozinhar as 2, eles ficaram impressionados com o resultado. A fresca, 0 pitiu. Sabor lá em cima. Lá em cima. Então, isso é um primeiro passo. Peixe fresco dificilmente vai ter pitiu. Segundo, dependendo do período do ano, se agora que as águas estão mais baixas, com a seca, normalmente os peixes se alimentam mais no fundo do rio. Então lá, alguns peixes vão comer, né, mais carne, mais resíduo, mais lama.
Então isso pode também deixar o peixe mais gordo e isso pode aumentar o pitiu, né? A gente no restaurante, o que é que a gente faz? Que é a parte que normalmente a maioria das pessoas não fazem por questão de custo. Quando a gente vai limpar o peixe, uma das coisas que dão mais pitiu pro peixe é aquela veia na espinha dorsal, que ela é bem vermelha. Então a gente tem que limpar, tirar toda a parte escura do peixe, toda completamente. Isso aí, se a gente congelar com aquilo, descongelar o peixe, vai dar pitiu. E todo peixe que a gente faz uma boa marinada. Sim, com bastante chicória, alho, pimenta, cebola, coentro, cheiro verde, né? Limão não. O Tira limão, sabor, né? o limão, se ele for usado com água, se a gente diluir ele com água, funciona. Mas se usar diretamente o limão, ele vai cozinhar a carne pela acidez, que é muito alto. Vinagre, limão, tudo que tiver muita acidez, ele vai cozinhar a carne. A não ser que você dilua com água. E aí pode usar de forma mais tranquila, né? Inclusive, a gente recomenda para restaurante, para cozinheira doméstica, para a gente fazer o seguinte: para marinar a parte melhor, a gente usa os talos da chicória e do coentro. A gente não usa as folhas. As folhas a gente usa para temperar no final, um arroz, ou as folhas da chicória a gente usa de forma para fazer o arroz refogado. Para marinar é mais o talo, que é a Porque parte que tem a gente não come. Tem um sabor mais potente lá. A mais concentração. Concentração maior. E a gente não consegue Muito comer, que ela é E muito também interessante, tudo muito fibroso. desperdiça, entendeu? Porque Sim. o talo, geralmente, vocês iriam jogar É. fora e assim, não, você utiliza Exato. pra... A gente joga fora só a raiz, né? É, A raiz a gente não tem sim. como comer. É. Mas o talinho, até a pontinha da raiz, a gente usa Sensacional. a tudo. raiz, inclusive, dá pra usar de novo e plantar, vai ver que ela É, exato. Ela pega, foi assim que Não. a minha irmã levou para São Paulo. Então, assim, todos esses elementos, eles ajudam o pitiu a se desenvolver, né? A gente, a minha esposa e eu, a gente não consegue comer peixe com pitiu de jeito nenhum. Não, acredito nenhum. dá. Não dá. É. Mas, chefe, agora olhando com todo esse boom, essa visibilidade que nós tivemos, o que você pensa aí para onde a gastronomia paraense está caminhando? Quais essas tendências, o futuro que você imagina? Hoje a gente tem uma visibilidade mundial, né? As pessoas que vieram e que estão assistindo Belém já entenderam que a gente tem realmente uma gastronomia que é diferente do Brasil. A gente não pode achar que o Brasil inteiro é uma gastronomia só. Belém se destaca. E não sei eu que falo isso, todas as pessoas que vêm para Belém conseguem enxergar isso. Muita gente que é gourmet, que foi no restaurante, que comeu, falou: olha, eu sei cozinhar, tudo. E é muito engraçado isso, que vão: eu sei cozinhar, bora ver se tá bom. E fala, realmente, a gastronomia de vocês se difere do Brasil. E eu fico muito feliz quando o mineiro fala isso. Né? Porque é a Mineiro. disputa que nós temos ali, se for... Eu acho que a gente tem 3 gastronomias principais, a nossa, a mineira e a baiana. Ah, é baiano. Né? E esse mineiro falou, realmente, de vocês é um diferencial muito grande. Eu não vou falar que a gente é melhor, porque vai causar uma briga. Eu tenho muitos amigos mineiros e muitos baianos, então eu não quero causar essa polêmica, mas a gente tem um diferencial muito grande, né? O que falta é a gente ser mais divulgado, fazer uma propaganda melhor para o mundo. Apesar de a gente ter, né, já ter feito isso pela COP, a COP fez esse grande... Essa vitrine aí. Essa vitrine pra gente muito positiva. Eu não conheci uma pessoa que falou assim: comi mal, não gostei, todo mundo ficou muito apaixonado. Só que todo mundo tem que provar, né? A gente tem que fazer isso levando comida pro mundo. Não só esperar que todo mundo venha pra cá. Os isopores As esteiras que a gente já sabe de onde veio. E eu acho que o paraense é responsável por isso. O paraense que tem esse hábito de levar para todo mundo, né? Eu costumo dizer, todo mundo vem para cá, fala: mas o que a gente faz aqui? Fala, quando a gente vai para o Rio, leva a gente para o Corcovado. Quando vai para São Paulo, leva a gente ou para peças, ou para restaurantes. Aqui a gente leva para comer, né? É verdade. A nossa gastronomia local, isso é nossa cultura. Isso a gente tem que ser muito assim, fiel e transparente e propagar isso para o mundo. Quando a gente faz evento, é muito comum a gente levar 7 isopores de comida. O pessoal vira no é açaí, eu falo: não, é comida. Estados Unidos, Europa, assim, a gente leva tudo e as pessoas ficam muito surpresas com a riqueza e sabores que a gente tem.
Eu tive a oportunidade de fazer mais ou menos em 2019, antes da pandemia, a gente foi fazer um evento pelo governo, numa feira que era voltada para turismo internacional. E a gente fez uma degustação no hotel para 50 guias americanos de turismo, né? No final do evento, 3 assim estavam no cantinho, me chamaram, que eles trabalhavam exclusivamente com turismo gastronômico. E um deles me falou assim, olha, eu só trabalho com turismo gastronômico, levo grandes grupos para o mundo inteiro. Conheço todos os continentes, conheço o Brasil, mas nunca fui para o norte. Sou, assim, resumindo, ele falou, Paulo, eu acho que esses sabores são os últimos a serem descobertos pelo mundo. A África já todo mundo já descobriu, a Ásia todo mundo já sabe os sabores, Europa nem se fala, Estados Unidos não tem o que descobrir, ele até brincou. E isso aqui é singular, o mundo precisa descobrir isso. As pessoas não conhecem, então vocês têm, assim, vocês precisam transformar isso numa referência. E é o slogan até que eu falo assim, a gente é a última fronteira a ser descoberta de sabor do mundo, que a gente tem uma diversidade. E toda vez que eu vou para o interior, ou vou visitar uma comunidade local, eu descubro uma fruta nova, uma forma de tempero nova, um peixe que tem novo, porque a gente tem uma infinidade de peixe também, que a gente não pode ficar só no filhote, tambaqui, pirarucu, né? Então, assim, riqueza a gente tem, produto a gente tem. Tem tambaqui, Vamos tucunaré, pacu, tudo, matrichã. gente, tudo. Ele serviu dourada. Dourada, Enfim. enfim. Imagina, gente. Muita gente fala assim, maravilhoso. tá louco, você é dourado. Eu acho que a gente tem uma riqueza tão grande. Senão a gente fica só aí a gente fica estigmatizado realmente só com aquilo ali. E me preocupa acabar com o filhote, assim, é uma preocupação muito grande minha, porque todo mundo só quer filhote. Né? E, chefe, agora vamos pro nosso bate-bola, Tá bom. tá? Qual é o ingrediente que você não vive sem? Esse daí não pode faltar, é a marca registrada. Além da chicória, né? Aquela chicória, né? Essa é a chicória. A pimentinha, nossa pimentinha verde. A pimentinha de cheiro, né? A É verdade. A pimentinha. A verde. Aquela verde que dá um é. cheiro, você coloca aquela ali. Pra mim aquilo ali tem que ter em tudo. Que prato que a culinária amazônica subestima? E que tem, assim, um potencial incrível? Tem algum? Ou não valorizado? Talvez subestimado seja muito A forte. amazônica, Sim. Nossa. ai, Pode ser um peixe, né? De repente, que... eu acho que a diversidade dos nossos peixes, eu acho que tem tanta coisa boa. Tem um peixe que eu gosto muito, que é o pacamon, que o bichinho é muito feio, que ele é da região de Mangue, que a sopa dele, ele parece um tambori. O tambori é um peixe que é um pouco maior, mas é muito consumido em Portugal, tem em São Paulo um pouco, a região sudeste, sul do Brasil. É um peixe muito bom, pequeno, um bichinho muito feio. Mas a sopa dele é incrível, assim. Eu acho que a diversidade dos nossos peixes talvez são muito subestimados. A gente tem tanta riqueza. Eu comi um dia desse que eu não conhecia, que é o cachorro de padre, que é um Nunca ouvi peixe falar, muito comum do gente. Marajó, Nunca ouvi falar. que é bem feinho também, pequeno. pequeno. Eu fiquei impressionado com o sabor e a delicadeza do peixe. E, chefe, um cheiro da Amazônia. Preciosa. 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 Preciosa é uma casca de árvore muito similar à canela. Eu gosto muito dela também, mas ela tem nota de maçã, banana, laranja e canela. Assim, é um sabor para mim que é muito particular, assim, envolve um pouco a parte todo o nosso misticismo, né? E toda vez que eu uso ela em algum prato meu, eu conto essa história que é muito engraçada, que eu fico perguntar por que preciosa, né? Eu falo, não, porque serve para tudo. Tá com dor no estômago, toma chá de preciosa. Tá com dor de cabeça, toma chá de preciosa. Perdeu dinheiro, levou um chifre, toma preciosa. Tá ótimo. E ela é incrível, assim. Então eu acho que todas essas especiarias que a gente tem, a gente deveria tentar, acho que estimular, mas um consumo de forma diferente, não só na parte de cosmético, mas na nossa gastronomia. Se Belém fosse um prato, qual seria? A maniçoba. Maravilhoso. Para mim, eu acho que eu sempre, toda vez no Ciro, eu fico assim, será que eu vou comer mais pato? Será que eu vou comer mais maniçoba? Mas a maniçoba é muito nossa, né? Eu acho que é um prato muito nosso. Ele também é um prato muito feio.
Mas é um sabor assim indescritível. Único, O aroma dele, quando a gente vai É. no Vero-Peso, a gente sente Nossa. cheiro de maniçoba. É difícil Olha, ficar falando esse horário. É difícil. É um Está prazer. encerrando É, também, tá encerrando, né? vai- Devia correr. Aqui. Mas, chefe, que eu gostaria de te agradecer pela Obrigado. disponibilidade de ter vindo aqui com a gente, ter esse bate-papo. E a gente vai encerrando, não é mesmo, Nélia? Agradecendo, Obrigado. obrigada, viu? Obrigado. E sua até o próximo presença. episódio, não é mesmo? Tchau, pessoal. Tchau, Até tchau. mais.